Boa noite, queridos amigos que nos acompanham mais uma vez essa noite, nesse encontro tão prazenteiro. Hoje aqui novamente com o doutor, professor Gilberto Garcia, nossa querida companheira, doutora Jusilene Alves, que também é membro da Comissão de Direito e Liberdade Religiosa da OAB de Taboão da Serra, em nome da qual eu gostaria de fazer a todos bem-vindos. Eu sou Tânia Cristina Formigoni, estou presidente dessa comissão que eu ajudei a criar e me sinto muito honrada na presença de duas pessoas tão icônicas a respeito dessa luta pelo direito à liberdade religiosa, ou melhor dizendo, a liberdade de crença, como costumamos dizer, o direito de pensamento, porque é muito maior do que simplesmente liberdade religiosa. Então, boa noite, doutor Gilberto. Obrigado mais uma vez por aceitar o nosso convite, especialmente para falar sobre um tema tão suscitante e tão importante nesse momento histórico no Brasil. Doutora Tânia Famigoni, doutora Jusilene Alves, meu respeito e minha admiração pela nossa querida OAB de Taboão da Serra, em São Paulo, a nossa seccional maior do Brasil, né? Fala-se que o Brasil tem 1.200.000 advogados. Desses 1.200.000, 600.000, pelo menos, estão aí em São Paulo, que é a nossa locomotiva. A nossa saudação à OAB de São Paulo, ao presidente da seccional e à sua liderança, doutora Famigoni. É um prazer estar aqui para esse bom bate-papo com vocês e com a doutora Jusilene, nos fazendo intervenções, algo importantíssimas, para que a gente possa orientar, conversar, esclarecer. Obrigado pelo convite, uma satisfação estar aqui, e assim eu faço também em nome do IAB, onde tenho a alegria de presidir a Comissão de Direito Religioso, Instituto Advogados Brasileiros, neste tempo, junto com você, nessa parceria com a AB de São Paulo, a 200ª, não é isso mesmo? 211 de São Paulo. Obrigado, doutor, o privilégio de estar aqui. Perfeito, o prazer é nosso. E conosco também está a doutora Jusilene, que é advogada, especialista em teologia do pluralismo religioso e representante budista em diversas entidades de defesa da liberdade religiosa no Brasil. Seja bem-vinda entre nós, doutora Jusilene. Muito obrigada pela gentileza, pelas gentis palavras do Dr. Gilberto, que é um ícone. Todos nós que levantamos a bandeira e erguemos a bandeira da liberdade religiosa, conhecemos o Dr. Gilberto, o trabalho primoroso que ele faz, os livros que ele tem, já li alguns, então é maravilhoso nesta noite poder conversar, de fato, sobre um tema importante, atual e necessário. E assim vamos seguir. Obrigado, doutora Jusilene. Realmente é uma honra tê-la conosco também. Amigos, o tema de hoje é instigante e extremamente atual. A fé pode influenciar uma eleição? Onde termina a liberdade religiosa e começam os limites da legislação eleitoral? Essa é uma pergunta que desperta opiniões apaixonadas, mas que exige, acima de tudo, conhecimento jurídico. Vivemos em um Estado democrático de direito que protege ao mesmo tempo a liberdade religiosa e a liberdade de expressão e a igualdade no processo eleitoral. Mas como conciliar esses valores quando eles parecem estar sempre entre tensão, não é mesmo? Até onde um líder religioso pode orientar a comunidade? Quando a manifestação de fé é apenas um exercício legítimo de um direito constitucional? E quando ela pode ser interpretada pela justiça eleitoral como abuso de poder? Que, aliás, é algo muito recente, como o doutor provavelmente vai abordar. Essas são questões que desafiam juristas, líderes religiosos e candidatos e toda a sociedade brasileira. Nosso objetivo nessa noite não é defender posições ideológicas ou religiosas, mas promover um debate técnico respeitoso e plural, baseado na Constituição, na legislação e na jurisprudência dos nossos tribunais. Então, temos entre nós o professor Gilberto Garcia, que é mestre em Direito, professor universitário, autor de mais de 22 obras jurídicas voltadas entre a relação do direito, o exercício da fé e as organizações religiosas, além de presidir a Comissão de Direito e Liberdade Religiosa dos Advogados Brasileiros, do IAB,
uma instituição de direito, se não me engano, a mais antiga do Brasil, não é? Das Américas. Das Américas. E é incrível o trabalho que eles realizam. Não é? E também, como já apresentei, a doutora Jusilene Alves, é advogada, especialista em teologia do pluralismo religioso. Então, em nome da Comissão de Direito e Liberdade Religiosa da OAB de Taboão da Serra, agradeço extremamente a presença dos nossos convidados e a todos que nos acompanham e que virão nos acompanhar, porque esse vídeo está sendo transmitido ao vivo no Facebook e também depois vamos colocá-lo na nossa página do YouTube. Doutor Gilberto, a palavra é sua. Uma alegria, mais uma vez, renovo a minha consideração e respeito, doutora Tânia, ao trabalho que a vossa comissão faz. Tenho acompanhado também a comissão estadual, que a doutora Paula Moutinho assumiu recentemente na sessional, liderança do doutor Leonardo Sico, onde, repito, São Paulo é a nossa locomotiva. Lembro que quando lancei um dos livros, falei com a editora, olha, eu preciso lançar esse livro em São Paulo. Não, vamos para São Paulo. E eu lá estive no Clube dos 500, com mais de 800 pessoas, graças a Deus, lançando um dos trabalhos ali, e uma alegria, porque o que não passa por São Paulo, não passa pelo país. E falo isso como carioca que sou, do Rio de Janeiro, e aí já mando um abraço do nosso IAB, nossa presidente, doutora Rita Cortez, que me dá a honra de já são uma década a comissão que tinha o nome que você declinou, conseguimos uma tratativa interna e agora somos a primeira comissão nacional a ter o título de comissão de direito religioso. E aí, com abrangência maior, fala-se de liberdade, fala-se de intolerância, fala de pluralidade, diversidade, mas se fala de lei, doutrina, jurisprudência, justiça. Eu brinco na comissão, doutora, que o nosso foco lá não é a religião, não é a fé e não é a crença. O nosso foco lá é a lei, é a jurisprudência, é a doutrina, é a pesquisa nessa temática, é o que nos dá resguardo num Estado de direito de trabalhar. É claro que cada um tem sua interpretação, isso faz parte do processo, como você bem colocou, numa leitura ideológica ou partidária. Cada um tem a sua e todas elas são respeitadas e bem-vindas. É o que a gente chama, doutora, de mercado de ideias, né? Esse mercado livre de ideias, uma visão norte-americana que adentrou a nós e que precisamos defendê-la, onde cada um tem direito de compartilhar o seu pensamento. E na visão panorâmica da sociedade, esse terá maior validação ou não. Mas também trago um abraço grandíssimo da Comissão de Advogados Cristãos. A OAB do Rio de Janeiro, a presidência da doutora Ana Teresa Basílio, inova quando ela traz 4 comissões na área religiosa no Rio de Janeiro. O Estado do Rio de Janeiro tem uma comissão de combate à violência religiosa. O Estado de Janeiro tem uma comissão de direito canônico, recém-criada. O Estado de Janeiro tem uma comissão voltada para o axé, a advocacia do axé. E tem a comissão de advogados cristãos. E ontem tivemos um culto evangélico, como sou evangélico, numa igreja evangélica, e onde um grupo gigantesco de colegas inauguramos o mês da advocacia, uma solenidade oficial dentro da programação da OAB, para que nós possamos inaugurar o mês do advogado. E é para saudar todos os meus colegas que nesse mês celebram, né, o mês da advocacia. Como você citou, o IAB é a instituição mais antiga não só do Brasil, das Américas. Ele hoje, esse ano, completa agora em agosto 183 anos. Caminha para 200 anos, até porque o IAB, a gente vê que é o pai e a mãe da OAB, né? O IAB nasce em 1843, a OAB nasce em 1932. A OAB fica com um aspecto disciplinar, regulamentar, e o IAB passa a tratar do debate, da pesquisa, da visão jurídica nacional. Tanto que na ordem você, para entrar, faz prova. No IAB, para entrar, tem que ter produção científica e ser convidado para poder ali estar conosco, debatendo, conversando. E eu lá tenho uma comissão altamente plural, minha colega. Tem um representante de várias visões religiosas na minha comissão. Tenho a honra de dar presidir, como disse, há mais de uma década, nessa direção. E neste ano, fomos presenteados. Deixamos de ser de liberdade religiosa e agora nos tornamos comissão de direito religioso. O IAB, doutora, tem uma proposta antiga, desde 1843, na vanguarda do direito. Mais uma vez, a gente sai na frente para mostrar para os outros. E aí, quando falo disso, doutora, falo com muito respeito, porque eu participei lá no início da década do ano 2000, na fundação da primeira comissão
aí em São Paulo, também no Clube Ors. Meu querido amigo, respeitadíssimo, doutor presidente Drusso, estava à frente naquele tempo e instaura a comissão primeira no país, né? E aí vários colegas que estiveram à frente, eu cito a doutora Damares Moura, que durante mais de 10 anos, parceira nossa, atuante, entre vários outros nomes, doutor Edio Silva, vários outros nomes que lideraram a comissão a nível estadual, doutora Paula Moutinho agora, e então a gente fica muito alegre de estar aqui com vocês, que são vanguarda também, com certeza. Amiga, você traz uma proposição altamente relevante, trabalhar no estrito espírito da lei. Eu abro só um parênteses para falar para minha colega, doutora Jusilene Alves, que um dos encontros mais frutíferos, mais alegres, mais comentados que fizemos no IAB foi quando eu convidei um professor budista e eu levei todos os meus alunos da Faculdade de Teologia da Assembleia de Deus, em teologia, futuros pastores e pastoras, para ir para o IAB, e uma tarde inteira, já que entre budistas não há pastor e nem pastora, não há sacerdote nem sacerdotisa, e aí, então, levamos, orientados que fomos, um professor, e ele compartilhou conosco a visão da doutrina, os dogmas que atravessam, que tramitam, e foi ao tempo do presidente Dr. Técio Nunes e Silva, e estava presente também a presidente atual, era vice na época, Dr. Rita Cortez, foi excepcional, ficaram encantados os alunos de poder conhecer. E penso que esse seja um dos mais importantes trabalhos, eu quero começar por aqui, doutora, esse diálogo interreligioso. Eu respeito quando eu conheço, eu entendo, eu empatizo quando eu procuro conhecer. E aí eu deixo de ter preconceitos, eu tenho conceitos. A gente percebe, mas fulano é preconceituoso. Não, fulano tem conceitos. Se ele conhece e não gosta, ele tem conceito. Eu não sou preconceituoso contra o quiabo. Eu não gosto de quiabo, eu tenho conceito. Eu não sou botou na mesa, eu não como, porque eu não gosto. Eu só tenho preconceito contra o quiabo? Não. Eu não sou preconceituoso contra o abacaxi. Muitos gostam, eu não gosto. Fica com a minha boca arde toda. Então, salada de frutas, se tem abacaxi, eu não como. O senhor é preconceituoso com abacaxi? Não, eu tenho um conceito. Então, a gente começa a fincar as questões para trabalhar com... Eu tenho um conceito de algumas coisas e sou contra elas e tenho direito de ser contra porque tenho conceitos. Tem coisas que eu não conheço e aí, para que eu não tenha preconceito, eu passo a estudar, a ler, pesquisar e conhecer, aí eu vou gerar o conhecimento. Então, o trabalho que a comissão faz na visão interreligiosa desse diálogo é importantíssimo, fundamental. E, aliás, não posso deixar de registrar que sou membro da Comissão de Juristas Interreligiosos aqui da nossa instituída pelo cardeal arcebispo Dom Nani João Tempesta, que é o cardeal católico apostólico do Rio de Janeiro, comissão essa que temos advogados de todas as frentes religiosas. E nos reunimos para estar sempre conversando sobre a proteção do direito à fé. O último encontro nosso foi aos pés do Cristo Redentor, e lá o encontro, e falo isso com alegria, diante de duas mulheres, foi para o combate ao feminicídio. Juristas interreligiosos se unindo para dizer que igrejas, a religião e a fé, além da lei que a resguarda, também entendem que nenhum desses livros sagrados protege, acoita ou quer esconder quem afronte, quem tenha qualquer tipo de iniciativa violenta, muito mais se a violência for contra uma mulher, menina, moça, idosa, de forma nenhuma, qualquer que seja. Então, estávamos aí no Cristo Redentor, uma nuvem gigantesca ali num dia à noite, e várias vertentes que você imaginar, lá estávamos, e pude dar uma palavra e sobre também o que a Bíblia diz, colocando essa sororidade que tão é falada atualmente, né? Que isso é antigo, isso está na Bíblia lá há 5.000 anos antes de Cristo, essa visão de apoio, de conforto e acolhimento à mulher. Então, falo também como membro da Comissão de Juristas Interreligiosos pelo diálogo e pela paz, nessa linha de conviver. Conviver, doutora Jusilene, não é concordar. Conviver não é aceitar. Conviver não é querer que eu pratique. Conviver é conviver. É estar juntos. É ter harmonia. É ter respeito. É ter consideração. E aí poder cada um ter a sua vertente. Porque é isso que esta Constituição Federal diz. E eu já comecei a sua pergunta. É isso que a Constituição Federal diz, de 88,
quando ela estabelece dois primados, para mim, fundamentais, que regem a lei brasileira. E, aliás, a doutora Tânia Formigoni estava comigo, me deu a honra de dirigir a mesa aqui no Rio de Janeiro, quando nós tivemos um encontro internacional da BIU. Ela ali estava dirigindo a mesa, eu pude ser um dos palestrantes, e doutora Juscelene, que alegria poder falar para norte-americanos como é que a lei deles funciona. Que alegria, citar exemplos da Suprema Corte com americanos sentados na mesa, entendendo como o direito americano funciona. Porque quem sabe são os advogados. E ali nós tínhamos um público gigantesco de religiosos conosco ali na Barra da Tijuca. Doutora, foi antes da pandemia, né? Foi uns 2 anos da pandemia, 2 anos, ali na Barra. Um encontro internacional sensacional, onde mais uma vez tive a honra que me foi dada pela Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias, quando me convida para ser palestrante no evento internacional. Do mesmo jeito que estive ali em Utah, em Provo, falando também nessa temática, numa visão que vocês têm, e meu respeito e consideração, doutora Tânia Formigoni, e mandei vários contatos nossos também, tá? Da igreja, tá? Para que soubesse que estamos aqui nesta linha conjunta, com o mesmo ideal, porque há 2 grupos no Brasil que eu respeito e admiro profundamente, e conheço todos. Vossa igreja, a Igreja Adventista, são 2 grupos, doutora Juscelene, que não trabalham só para dentro. E como evangélico, eu preciso reconhecer que nem sempre aquele que congrego olha para todos, olha para fora. Então, a Igreja Jesus Cristo, Santos Últimos Dias, e Adventistas são os 2 grupos que no Brasil têm saído na frente, trabalhado em prol de todos os grupos. Tenho estado em N eventos, convidado, participando, e tenho chamado a atenção também a minhas lideranças. Às vezes, por essa ausência de perceber que quando eu brigo pelo direito do outro, eu estou brigando pelo meu direito também. Assim, minha doutora, como chama a atenção também de alguns grupos, onde eles só falam quando atinge eles. É jornal, é televisão, é mídia, é internet. Atingiu eles fazem barulho. Estão certos em fazer. Mas eu tenho dificuldade que eu não vejo fazer esse barulho quando outros são atingidos. Então, é aquela história, né, lá de Dr. King, quando dizia que o que preocupa não é o silêncio, o barulho dos maus, e sim o silêncio daqueles que se acham bons. Então, se eu sou bom, faço parte de um grupo, vi outro ser atingido, eu tenho que manifestar. Porque amanhã alguém vai se manifestar por mim. Por isso, a Carta Magna traz 2 primados, e eu gosto de começar por eles. Primeiro, a minha fé é inviolável. Isso vale para tudo no direito brasileiro. A minha fé, inviolável, artigo 5º, inciso 6º. Não é a Bíblia Sagrada, que eu creio, não é o Corão Sagrado, que muçulmanos creem, não é o livro de Kardec, que os espíritas creem, não é o livro dos Mormons, que a igreja da doutora Tânia crê. Não. Não é o escrito dos Vedas, que povos antigos creem. Não. Quem diz isso, e não são as tradições orais de religiões brasileiras, também não. Quem diz isso é a Constituição Federal do Brasil. A minha fé é inviolável. Artigo 5º, inciso 6º. E numa linguagem simples, o que é inviolável é algo que não pode ser violado. Básico. Está fechado, não pode ser aberto. Cláusula pétrea. Mas também tem o inciso 8º. E aí eu já entro nessa questão do nosso tema. O inciso 8º é mais técnico ainda. Ele fala que eu não posso ser prejudicado, eu não posso ser cerceado, eu não posso ser punido em razão da minha crença. E, mais ainda, se houver alguma obrigação imposta a todos e eu não quiser fazê-la por razão religiosa, eu tenho a escusa de consciência. Exemplo simples, o exemplo do sábado, a compensação que os sabatistas, entre os quais adventistas, judeus e outros fazem. Inciso 8º. Olha que interessante. A própria Constituição diz, olha, você tem obrigação, essa obrigação é para todos. Você, se não quiser fazer por motivação religiosa, não será obrigado a fazer. Os outros poderão ser presos, multado, punido, você não. Porque o Estado brasileiro, no artigo 19, inciso 1º, diz que
ele é um Estado separado da Igreja. Ele não tem religião oficial, ele não tem fé própria, ele é neutro religiosamente, ele é um Estado chamado Estado laico. Laico, não laicista. Laico, não hostil à religião. Laico, não contra a fé. Laico porque é neutro. Ele protege a fé, as pessoas que creem. Ele protege quem não crê, até para falar contra quem crê, doutora. Vou querer ouvir daqui a pouquinho, será interessante, porque nesse trabalho tive a honra de lançar, a doutora Tânia já me deu vontade de estar aqui falando dele, que é o direito religioso, o exercício da fé, sobre a jurisprudência, eu defendo o direito de falar contra a fé, porque entendo que o mercado é livre. Eu não tenho a prerrogativa de ter uma verdade única. Ainda que a minha fé seja única, a sua seja única, a doutora Tânia, para nós, ela é única. Para cada pessoa, ela é única. Mas tem gente que não concorda com isso. E tem todo o direito de não concordar. Aliás, a Associação Brasileira de Ateus e Agnósticos é operantíssima. Trabalha muito, sede em São Paulo, trabalho excelente, entra com um monte de ações para defender o direito de que não haja religião. São ateus e agnósticos. E direito deles. E direito daqueles que pregam contra a religião, pregam contra a fé, desconsideram a fé. Aliás, tem uma obra de um americano em que ele fala sobre Deus é uma ilusão. Se não me engano, Richard Dawkins. E eu botei ele aqui, tá? Ele está nessa obra aqui como referência bibliográfica, porque entendo que é direito dele dizer que Deus não existe. E ele não está dizendo, minhas queridas amigas da mesa e quem nos assististe agora e assiste, novidade nenhuma, porque já consta na Bíblia Sagrada a percepção de que alguém diz o nécio em seu coração, não há Deus. O que Nietzsche disse que Deus está morto, não inventou nada, já estava na Bíblia. Visão dele. E eu defendo o direito de dizer isso. E que sem que haja punição para isso, porque o artigo 5º, inciso 8º, dá esse direito. E aí está a questão toda. Ok? Então, artigo 5º, inciso 6º, artigo 5º, inciso 8º, artigo 19, inciso 1º. Eu tenho aqui o pilar constitucional. Minhas colegas doutoras, outro dia no encontro de sindicato em João Pessoa, eu brincava lá, eu sou consultor jurídico sindical, patronal, empresarial, há 37 anos. Eu dizia, gente, o governo criou uma portaria para que os empresários possam abrir os domingos. E estão fazendo uma festa disso, e agora querem proibir. Aí eu brinquei. Isso só tinha advogado no plenário. Gente, tem alguns de nós aqui que às vezes esquece uma lição básica do direito. Um negocinho que aprendemos lá no 2º ano, eu acho, no primeiro, introdução. A pirâmide kelsiana. Professor, o que é isso? Talvez um pastor, um padre, um babalorixá, um pai de santo, uma mãe de santo, um elorixá, um frade, um rabino, um sheik, um imã, um médio, uma sacerdotisa, uma freira, esteja nos ouvindo e não saiba, um professor, professora, uma costureira, um padeiro, um empresário, ele não tem que saber disso. Ele não tem que saber. Mas a doutora Juscelene tem que saber, a doutora Tânia tem que saber, todos os operadores de direito temos que saber. Se não sabemos, temos que estudar. Pirâmide kelsiana. No topo está a Constituição Federal do Brasil. Qualquer lei que surja aqui não pode contrariar a Constituição Federal do Brasil. Não importa o que o juiz acha, o que o detetive acha, a promotora de justiça acha, o juiz acha, o desembargador entende, o ministro dos Superiores entende, o Supremo entende, azar, com todo respeito, meus colegas, azar ao entendimento que eles têm, se esse entendimento fere a Constituição Federal do Brasil. Até porque, abra um parênteses, nesse encontro ali em Provo, pude estar com mais de 60 palestrantes de vários lugares do mundo, um privilégio, doutora, quase 2 semanas ali em Utah, passando por Salt Lake City, depois passeando ali em Nova York, e também na Barra, pude acentuar uma dificuldade que muitos colegas nós estamos tendo. O nosso sistema jurídico é romano-germânico, é civil law. O nosso sistema jurídico não é anglo-saxônico, não é common law. Vamos entender. Na common law,
No anglo-saxônico, Canadá, Inglaterra, Grã-Bretanha, Estados Unidos, alguns países da Europa, é um direito consuetudinário. É o direito onde são os casos que vão se repetindo, os tribunais julgando, e eles vão se consolidando como precedentes de jurisprudência. Aqui não. Aqui a precedência é da lei. Artigo 5º, inciso, de novo, 6º, cláusula pétrea, inciso 2. Artigo 5º, inciso 2. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Vou repetir. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Então, o Supremo Tribunal Federal comete equívoco, enseja em erro, trabalha de forma incorreta, quando ele decide alguma coisa e diz, agora passa a valer assim. Ele não tem autoridade para isso. E não é o professor Gilberto Garcia que diz isso, não. É a Constituição Federal do Brasil que diz que só uma lei pode me obrigar a fazer alguma coisa ou deixar de fazer alguma coisa. É claro que nós temos lei municipal, lei estadual e lei federal. São os órgãos legislativos. Volto para a Constituição Federal, por favor. Ela é meu livro de cabeceira. Volto para ela. Então, eu só sou obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa. Mas o Supremo disse. Aí eu brinquei aí no Rio de Janeiro, na Barra, quando, numa entrevista à revista Veja, isso deve ter quase 30 anos, o presidente da Suprema Corte dos Estados Unidos, que lá é vitalício, ok? Lá os ministros só saem se morrer, se renunciar. Fica lá para sempre. Aqui não, aqui tem mandato, tem prazo. 75 anos, se aposentam e abrem vaga. E aí a diferença é muito grande. E o ministro lá disse ao presidente, perguntado para ele, o que a Constituição Americana é? E ele respondeu, a Constituição Americana é aquilo que a Suprema Corte diz que ela é. E eu fiz assim, doutoras. Lá é assim. Lá é assim. Aqui não é assim. Aqui o juiz, o ministro, o detetive, o delegado, o desembargador não tem o direito. É esta Constituição que diz de criar leis, de inventar normas. Não tem esse direito. Ninguém está obrigado. Lei federal, estadual ou municipal. Então, se eu não tenho, doutora Tânia, na sua pergunta, uma perspectiva em que aqui não vale os casos. Aliás, eu tive com o ministro Fux, num debate no Rio de Janeiro, queridíssimo ministro Luiz Fux, carioca, inclusive, quando ele falou sobre o Código Fux, que é o novo CPC 2015, né, chamado de precedentes. Aí eu brinquei, engraçado, né? A gente só quer importar o que interessa para a gente, né? Trazer para cá o sistema de precedentes. Lindo. Só que esses precedentes são em cima do sistema da common law, do anglo-saxônico. Por que a gente não importa, então, a eleição de juízes? Vamos eleger juízes, ué. Poxa vida! A gente quer pensar o que interessa para a gente e o sistema fica um sistema meio esquisito. Ele não se encaixa. Porque o sistema aqui, ele vem de Itália, Roma, ele passa por Espanha, ele passa por Portugal, chega aqui, é o vale o que está escrito. Se não está tipificado, se não está dito, se não está descrita a conduta como criminosa, como ilegal, o cidadão não pode ser cobrado. Vou para a Constituição Federal. Princípio da legalidade. Brinco sempre com esse exemplo e ele é o que vem sempre à mente. Por que rotar na mesa domingo na hora do almoço não é crime? Ninguém pode ser preso por isso. É deselegante, é deseducado, é errado, é feio, é antiético, não foi bem ensinado, mas não pode ser preso, nem multado, nem condenado. Eu não sei se São Paulo tem a lei de jogar papel no chão. Não me lembro. Aqui no Rio foi feita uma legislação, na cidade do Rio de Janeiro, por ocasião da Olimpíada de 2016, quando qualquer pessoa que fosse pega tendo jogado papel no chão era multada. Minhas doutoras colegas, eu vi uma pessoa ser multada. Eu vi. Sensacional. O seu CPF. Eu atravessei a rua, vi um cidadão junto comigo,
Veio um guarda municipal, eu fiquei olhando o que ele queria, parei, só que alguma coisa? Ele, não é com o senhor, não, é com ele. Olhou para ele, sua identidade. Para quê? A identidade, por favor. Aí ele deu a identidade. O senhor jogou o papel ali, tem 10 metros, estou multando o senhor. Minhas colegas, eu bati palma. Quando o Estado quer, funciona. Mas o prefeito, na época, criou uma norma dizendo isso. Aliás, Rio de Janeiro, na cidade, temos uma lei municipal em que o chamado detrito, e não se chama de lixo, dos despachos, como são chamadas popularmente as oferendas, a nossa empresa de limpeza urbana, ela não pode tratar como lixo, porque é uma lei municipal que criou uma diferenciação para as oferendas no tratamento dela. E isso, lei municipal, chamada Lei do Axé. Um vereador do Rio de Janeiro criou uma legislação nesse sentido. E aí o governo é obrigado a seguir a lei. Então, o nosso sistema é o que está escrito. Voltamos à pirâmide kelsiana, Hans Kelsen, alemãozinho, bonitão, hierarquia das normas. Constituição Federal, lei complementar, lei ordinária, decreto, resolução, portaria. E, como eu dizia, estou lá em João Pessoa. Não, doutor, por que criaram uma portaria dos colegas? Me estranha, tem uma lei federal que já dá o direito de abrir o comércio com convenção coletiva. Como é que o governo quer criar uma norma dessa? Parece que tem bobo. Só tem bobo no país? Tem não. Tem até alguns, mas também tem alguns espertos nesse sentido. Ou seja, de acompanhamento e tudo. Daí, essa percepção fundamental que nós temos de perceber, doutoras, esta ótica do exercício da fé numa linha voltada para a visão, primeiramente, constitucional. Por que o abuso religioso, do poder religioso no Brasil, é mito? Porque não tem lei dizendo isso. Doutores, a lei federal, vou citá-la, Lei Federal 9.504 de 1997. Lei 9.504 de 1997. Foi atualizada pela Lei 13.165. Ela especifica que no tempo das eleições, quando... E aí, doutores, por favor, há uma topografia legislativa. Eu não posso pegar um texto de uma lei e interpretar fora do contexto. A gente brinca que, quando você aprende exegese e trabalha com hermenêutica, tem que ficar claro isso. Você pegou esse texto aonde? Esse texto aqui está dentro, doutora Gislaine, do capítulo da propaganda eleitoral, que começa dia 15 de agosto. Depois de 15 de agosto, doutora, eu estou tendo aqui uma dificuldade, vou pedir vênia, doutora, meio minuto, para ir aqui para um outro sistema com você. Eu pensei que a minha bateria fosse durar a eternidade, ela não quer durar a eternidade. Eu vou entrar de novo no seu segundo link, vamos lá, e vou tentar fazer o negócio com você, ver se eu consigo fazer essa mágica. Ela me avisou que agora que ela está... Não tem problema, doutor, estaremos aqui te esperando. Não, eu vou tentar... Não podemos perder esse debate rico aqui. Não, ao contrário, eu quero aprofundar. Então, nós temos a lei, e aí a lei diz claramente para nós que no tempo eleitoral, isso, sai de um, entrei no outro. Consegui? Deixa eu apagar um aqui. Conseguiu, mas está dando microfone. Ah. Beleza. Que no tempo eleitoral, nós temos uma perspectiva... Só um instantinho. Como diz minha filha, a câmera está... Isso, acho que ela ficou melhor agora. No tempo eleitoral, nós temos uma perspectiva de que, a partir do dia 15, próximo futuro, dia 15 de agosto, quando começa a campanha eleitoral, e é o que está escrito na lei, por favor, leia a lei. Eu gosto muito de discutir, doutor Chilene, com alguns colegas, mas ele vem com achismo. E eu brinco com meus alunos, olha, você não acha nada. É o que a lei diz. Traga para mim o que a lei diz. E aí eu vou conversar com você. Achar, qualquer um acha. Advogado não tem que achar. Advogado tem que dar posicionamento jurídico. Por isso ele tem que ter fundamentar. Então a lei diz, por favor, abra a lei, estou no tema 6.504 de 97, ela vai dizer que capítulo de eleições, propaganda eleitoral. Então, a partir daquele momento em que começa, e no caso que o TSE fixou, 15 de agosto, fica vedado, proibido. Ela foi atualizada pela Lei 13.165 de 2015. A propaganda político-partidária.
nos bens de uso comum. E aí tem uma discussão gigantesca sobre o que são bens de uso comum. O texto aqui, doutora Juscelene, doutora Tânia, meus queridos colegas que nos assistem, ele é exemplificativo. Ele não é restritivo. Ele não é descritivo. Só para a gente entender de novo. Há situações em que a lei usa, literalmente, ela restringe aquilo que ela descreve como possibilidade. E assim tem que ser no direito penal e no direito tributário. Direito penal e direito tributário não podem ter normas abertas. Elas têm que ser específicas, elas têm que ter tipificação. Eu não posso interpretar criativamente, eu não posso botar por semelhança, por analogia, nem para criminalizar ninguém e nem para cobrar tributo. Direito civil, direito constitucional, direito trabalhista, empresarial, esse sim. Esse cabe a analogia, cabe a interpretação, cabe uma criatividade restrita ao texto da lei. Neste caso, duas vertentes. Uma vertente onde tem a descrição restrita. Neste caso aqui, ela é exemplificativa. Bens de uso comum. E aí o Código Civil, Lei 10.406 de 2002, vai especificar quais são os bens de uso comum. Templo de qualquer culto, circo, cinema, shopping center. Aí eu acrescento, porque se é exemplificativa, qualquer outro espaço que reúna pessoas de maneira restrita, também se aplica a norma. São bens de uso comum. O que são bens de uso comum, meu colega? Bem de uso comum é aquela estratégia norte-americana, jurisprudência antiga, em que uma pessoa foi entregar folheto no shopping nos Estados Unidos e o shopping quis proibir que ela entregasse folhetos lá. Foram para a corte. E a corte disse, na hora que o shopping está aberto, ele é um bem de uso comum. Ele é um espaço privado de uso público. É um espaço privado, mas de uso público. A hora que a igreja em que eu congrego está aberta para cultuar, de tal hora a tal hora, aquele espaço é aberto a qualquer pessoa. Porque nós não temos reuniões fechadas. Evangélicos não têm. Vários outros grupos têm e têm direito de ter. Tem locais religiosos onde a pessoa só vai e entra ser convidada. E fecha-se a porta. É reunião fechada. Direito fazer assim. No caso evangélico e no caso católico, principalmente, são os dois que assim atuam, a porta fica aberta. O prédio é privado, mas na hora das reuniões religiosas, eles se tornam espaços de usos públicos, de bem comum. Mas não só a igreja, aí que está o interessante. É a igreja evangélica, é o terreiro de candomblé e umbanda, é a sinagoga judaica, é a mesquita muçulmana, é o centro espírita, é o espaço oriental, qualquer local que reúna pessoas para tratar da fé é um templo de qualquer culto. É um templo chamado de bens de uso comum no momento em que estão realizando suas cerimônias e que elas sejam abertas. Mas não é só isso. A lei é linda, doutora, porque ela traz outros exemplos. Ela fala em ginásios e estádios. Aí eu acrescento ONGs. Ela fala em centros comerciais, lojas, está escrito na lei. Eu acrescento escola de samba, centro esportivo, Rotary Club, como sou rotariano, Lions Club, clube de serviços, a paz, lojas maçônicas, quaisquer espaços associativos, associação de moradores, entidades empresariais, instituições filantrópicas, OABs. A OAB no Rio de Janeiro, doutora, lançou uma norma em que qualquer um que se lançou candidato via partido foi obrigado a deixar a sua atuação institucional no OAB do Rio de Janeiro. Fundamentação votada e aprovada pela presidente, e quem quis se candidatar foi um direito, teve que se afastar. Para quê? Para que não haja privilégio. E essa é a ideia da lei. Você pode trazer um candidato num tempo religioso? Pode. A lei não proíbe que você traga. Aí está o interessante. Aí vem a mens legis. Minhas colegas, aí vem a mens legis. Aí vem a teleologia da lei. Aí vem a questão da interpretação gramatical. Vou usar só as três. Gramatical. Estamos em tempo de propaganda. O que a lei pretende? Que não haja desequilíbrio
entre candidatos, que um candidato tenha privilégio e outros não. Então, se eu for levar todos os candidatos, eu posso, sim, no meu tempo religioso, em qualquer espaço, fazer o debate, trazer a campanha para dentro, mas eu tenho que fazer isso a partir do dia 15 de agosto. Isso quer dizer o quê? Que antes de 15 de agosto, eu falo de política, eu discuto política, eu trago candidato, eu debato. E aí a doutora Tânia perguntou, até que ponto a religião se mistura? E eu digo, o Senhor Jesus, que nos dirige, a nossa vertente religiosa da maioria da população brasileira, somos, segundo o IBGE, mais de 82% de cristãos nesse país chamado Brasil, quase 10% de pessoas sem religião, 1,8% de espíritas, segundo o censo, 1%, segundo o censo de religiões afro-brasileiras, 0,1% de tradições indígenas, e em torno de 4% se acrescenta, doutor Chilene, se me permita, budistas, Hare Krishnas, islâmicos, muçulmanos, fé judaica, nesses 4%. O censo trouxe esse mapa, 2022, o censo foi fechado e divulgado em junho do ano passado. Bom, eu trouxe ele para o livro também para ajudar a gente a entender por que a nossa legislação tem tanta influência cristã. Porque o Estado é laico, mas o povo é religioso e tem o direito de expressar a sua fé. Tem direito de eleger representantes que comunguem com a sua fé. Como quem não tem fé, tem direito de ter representantes que comunguem com quem não tem fé. O que o Estado não pode fazer por ser laico é legislar para beneficiar, é legislar para ajudar, é legislar para prejudicar. É sentenças como nós estamos vendo, e aí fica já para você pensar no assunto, brabíssimo. Estamos agora com uma escola confessional, não é o tema de hoje não, tá? Vou só provocar você. Uma escola confessional, minhas queridas advogadas, em Juazeiro, Ceará, onde o Ministério Público, se arvorando no defensor da legislação brasileira, rasga a Constituição do Brasil. O Ministério Público lá do Ceará rasga e entra com inquérito contra uma escola confessional, católica, apostólica, romana, para que ela se explique por que ela está dando aula de religião para jovens e adolescentes que os pais matricularam numa escola confessional. Doutora, isso me causa... não é preocupação, não. Isso me causa tristeza. Porque aí a gente percebe-se algumas questões que não estão muito claras. Uhum. Estou falando de uma escola confessional, escola católica, apostólica romana, que a Constituição Federal dá o direito, escola privada, não é escola pública. Estou falando de uma escola católica em que está ensinando religião, onde os pais sabem que é confessional. Escola de Ponto, em Juazeiro do Norte, colégio salesiano. E alguém não gostou, denunciou, entrou-se com inquérito e agora está se processando a escola, para que ela se explique. Doutora, desperdiçar, na minha leitura, peço licença, com todo respeito ao entendimento dos parquês, aos quais faz um trabalho importantíssimo como fiscal da lei, mas é um desperdício de dinheiro público. Exato. Uma situação dessa. Algo totalmente fora de propósito, na minha singela leitura. Mas isso está acontecendo direto. Eu tenho a minha sede em São João de Meriti, como meus colegas sabem, eu chamo de minha base nacional, né, no Rio de Janeiro. E aqui perto, em Duque de Caxias, uma promotora de justiça, também no Ministério Público, se arvorou no direito de dizer que não se pode usar a expressão Deus. O nome Deus, que foi lido num poema por uma pessoa que abria uma reunião de conselheiros tutelares, ela leu o poema, e no poema, Deus do acolhimento, a promotora, na palavra dela, disse, olha, se fizesse oração, eu levantava e ia embora. Não se pode citar Deus. O Estado é laico. Doutora, na França, se alguém entregar um folheto para alguém, e alguém, ao receber esse folheto, se sentir ofendido, ele pode chamar a polícia e abrir-se um processo. A França, que era um Estado laico, se tornou um Estado laicista. É isso que nós queremos para o nosso país? Se alguém quiser isso, primeiro vai ter que mudar a Constituição. E vai encontrar 82% de brasileiros que são contrários a isso.
que querem poder falar da sua fé. Citei todos os lugares onde, a partir do dia 15 de agosto, é proibida a propaganda político-partidária. Citei o texto da lei, citei a mens legis, que o legislador tem a intenção de que não haja diferenciação. Vou chamar só um candidato. Não pode. Nem fazer. E o texto é bonito, tá? Leia o texto da lei. É proibido fazer campanha, é proibido pedir voto, é proibido deixar que faça campanha. É fazer, pedir voto e deixar que faça campanha. Bom, no Brasil nós temos um negócio chamado TSE, em que o Congresso Nacional, e aí não me pergunte por quê, deu para ele a autoridade dele baixar um monte de normas, um monte de portarias, um monte de resoluções que ferem diretamente a Constituição Federal. Enquanto não se vai para o Supremo, continua valendo. E aí que está o problema. Abuso do poder religioso. E eu quero agora fechar com a doutora Juscelene me provocando, será uma alegria assim ter. Por que não tem abuso do poder empresarial? Por que não tem abuso do poder dos professores? Por que não tem abuso do poder do sambista? Na escola de samba, se faz campanha? Por que não tem abuso do poder condominial? Porque se no condomínio reunir os moradores depois do dia 15 e trouxer só um candidato, está se cometendo também um crime. Nessa linha eleitoral, é um espaço fechado. E a intenção, repito, gramatical é garantir, depois do dia 15, a equidade. Os meus colegas estão assistindo agora aí, a rede de televisões, preocupadíssimas em criar normatizações para chamar candidatos que estejam com X percentual, porque o TSE já aprovou isso. Não pode chamar um só. Atingiu o X percentual nas pesquisas. Todos têm que ser chamados. Bom, segundo turno, aí são só 2. Antes disso, não. E o pessoal reclama, né? Para o debate tem 30 candidatos. E tem que ter os 30 candidatos, porque senão está se abusando da norma. Porque a lei fala, doutoras, em abuso do poder econômico. A lei fala em abuso do poder político. É o que está tipificado na lei. Aí está a preocupação que nós estamos tendo do TSE se arvorar de dizer que não se pode falar de política dentro de um tempo religioso. Não só pode, como deve. Como eu dizia, ensinou lá o Cristo para nós, dá a César o que é de César. O Estado, o governo, o imposto, as normas, e a Deus o que é de Deus, o seu coração, a sua vida. Isso é com a sua divindade, com o seu orixá, com a sua forma de entender a vida. Cada um tem o seu. Temos Buda, temos Maomé, temos Alá, temos Cristo, temos Krishna, temos Thor. Na Argentina temos Maradona. Temos lá a igreja maradoniana. Na Inglaterra temos a igreja da Cientologia. Aliás, a Corte Europeia proibiu lá, não sei se os colegas viram, a igreja do pastel. Desculpe, do macarrão. Um grupo criou uma igreja, queria usufruir de benefícios. A igreja do macarrão foi proibida, porque ela não tem sobrenatural. Corte Europeia. Em compensação, a Inglaterra, que é anglo-saxônica, entendeu que a cientologia, mesmo sem ter nada sobrenatural, é só racional, é uma igreja e tem benefícios. Na Argentina, o pessoal brinca, mas tem lá os seguidores de Maradona. Já estão falando na igreja do Messi. Já estão falando nisso. Ou seja, e é errado divinizar? Não. Aliás, aqui nós temos a Igreja Católica Apostólica Romana, que tem um sistema onde você leva alguém, ele se torna venerável, ele chega a um beato, ele é santificado para virar santo. Há um processo no tribunal canônico. E é errado isso? De jeito nenhum. Porque eles têm um código canônico. E todos temos que respeitar. Porque quando eu falo Estado laico, doutor, eu quero fechar dando essa palavra, eu tenho que lembrar que Estado é poder executivo, legislativo e judiciário. Isso é Estado. É prefeito, governador, presidente. Isso é Estado. Secretários, ministros. Então, o policial da esquina do guarda é Estado. Esse guarda não pode interpretar o que não está na lei. O promotor não pode interpretar o que está na lei. Tanto é que ele é fiscal da lei. Ele não é intérprete da lei. Ele não cria a lei. Aliás, Montesquieu, lá na França, disse para a gente que a gente precisava de 3 visões, né? Alguém para executar as leis. O administrador é o que cuida do presente. Alguém que vai
fazer as leis, o legislador, é o que pensa no futuro. E alguém que vai julgar as leis, é o judiciário, aquele que atua no passado. Um atua no passado, outro no presente e outro no futuro. Quando muda-se isso, há uma dificuldade, e aí o que era mito passa a ser fato. Esse abuso do poder religioso não existe na legislação brasileira. Daí, minha modesta entendimento é que o nosso querido TSE está extrapolando, está se equivocando, está inovando na ordem jurídica quando quer criar uma figura, e tem sido caçado pessoas, tá, meus queridos? Infelizmente. E a Câmara Federal, em bom tempo, aprovou projeto criando uma novidade, colegas, para nós, que é a chamada tipificação negativa. Tenho conversado com muitos parlamentares, municipais, estaduais e federais, para que o Ministério Público pare de fazer o que ele não tem que fazer, para que juízes, policiais civis, militares, delegados, desembargadores e a Justiça não faça o que não pode fazer. Estão criando tipificações negativas. Olha que interessante. Artigo 527, alterando o Código Eleitoral atual. PLP 112 de 2021. PLP 112, entra no site da Câmara Federal, está lá, 2021. Artigo 627, para alteração, já aprovado na Câmara, foi para o Senado. Não configura abuso de poder e omissão por autoridade religiosa dar sua preferência eleitoral, nem a sua participação em atos regulares de campanha. Vou repetir. Não configura, doutora Juscelene, tipificação negativa. Abuso de poder, a emissão por autoridade religiosa de sua preferência eleitoral, nem a sua participação em atos regulares de campanha, observadas as restrições previstas neste Código. É o que está no PLP, que a Câmara aprovou, PLP 102 de 2021, aprovado na Câmara para reformar o Código Eleitoral. Professor Gilberto Garcia, então você é favorável a dar folheto, pedir voto, fazer campanha em igreja durante o culto? De jeito nenhum. Igreja não é local do horário do culto de pedir voto, de fazer campanha política. Igreja evangélica, igreja católica, templo, centro espírita, sinagoga judaica, mesquita muçulmana, espaço oriental, terreiro de banda de candomblé, qualquer espaço. No momento do culto, ele é separado para cultuar. Na hora da reunião religiosa, ele é separado para falar da fé, da divindade de Deus, da sua visão religiosa. Aquele momento ali não é este momento. O momento é de você ter a relação com o seu transcendental, qualquer seja ele. Assim entendo como religioso que sou. Entretanto, não é crime se for feito. Aí está a diferenciação. Aí está a diferenciação. Não é crime porque não há lei dizendo que seja crime. Então, eu já parto da doutora Juscelene a provocação de que é fato ou é mito. Eu estou dizendo que é mito, porque o fato é que não é crime. E, de fato, o senhor acabou de esclarecer tudo. É um mito. Não estou lhe ouvindo. Opa, consegue ouvir agora? Oi? Eu acho que está fechado seu microfone. Oi? Eu consigo ouvir, doutor. Está ouvindo? Eu consigo ouvir a Juscelene. Vou sair e entrar de novo, para botar o link. Só um instantinho. Tá bom. Está me ouvindo, Tânia? Eu estou te ouvindo bem. Ai, ótimo. Bom, Então, é algum problema no link dele. O doutor Gilberto já esclareceu, né? É uma questão de tipificação, né? A figura que estão tentando implementar, digamos assim, né? O TSE, mas como o doutor já esclareceu, é uma figura que não existe, então vamos ficar com o que ele disse, né? Que de fato é um mito. Mas, partindo de tudo o que ele falou até agora, doutor Gilberto, o senhor está convidado para conhecer o nosso, a gente chama templo,
Catedral Budista Nikkyoji, fica em São Paulo, a maior da América, e está no bairro do Ipiranga. Vamos marcar para o senhor ir lá conversar e conhecer. Doutora Tânia também, quando estiver no Brasil. E será um prazer. Nós conversamos até agora, eu trago uma provocação para o doutor. Por favor. Uma percepção, talvez seja somente minha, ou talvez não. Alguns grupos, alguns movimentos religiosos, eles demonstram uma diminuição, uma percepção, uma diminuição da crença em Deus como um salvador, como alguém que vai, de fato, resolver aquelas situações ruins em que essas pessoas se encontram, e parece que estão em determinado momento encaminhando essa fé, essa crença em determinada figura ou determinado grupo religioso ou determinado grupo, até mesmo político, como se um grupo político ou aquele político fosse resolver todos os problemas dele, né? Então, a gente percebe um enfraquecimento, não sei, uma percepção minha, um enfraquecimento desta fé. Então, o que fazer para fortalecer a fé dos fiéis, manter o foco na prática religiosa, afastando, claro, como o senhor já disse, a pregação, a entrega de santinho no horário do culto, que é um momento de reserva, um momento de comunhão com o sagrado, com o seu sagrado de cada um. Como fazer para, em tempos de eleição, não permitir que essa divisão que a gente verifica, inclusive, na sociedade atualmente, são muito polarizada, né? Então, cada um tem um lado. É verdade. Com que isso não chegue na igreja, nos espaços sagrados, para que eles continuem, de fato, sagrados. Deixa eu tentar botar aqui uma luz aqui para fazer. Isso, pronto, agora deu para ficar mais. Ficou um pouquinho escuro. Doutora, talvez esse seja um grande desafio que, inclusive, nós, advogados, temos, religiosos especialmente, em trabalhar com a educação. Peço a sua licença, de uma fé altamente, como eu posso colocar, cultural, no sentido de conhecimento. A vossa, a gente sabe que há grupos, por exemplo, os espíritas são, no Brasil, segundo o IBGE, o espírita kardecistas, o grupo mais letrado, né? E budistas estão nesse nível também. A gente tem essa percepção. É educação. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, ensinou Cristo. Mas antes dele dizer isso, o profeta Oséias, um profeta bíblico, lá no Antigo Testamento, dizia assim: o meu povo perece porque lhe falta conhecimento. Então, na hora que eu empodero este povo, dou conhecimento a este povo, ele tem chance de fazer as suas opções, inclusive de fazer o que você está dizendo. Porque pode ser uma opção da pessoa colocar a sua fé, a sua estratégia, entregar a chave da sua vida para um grupo. De novo, é um direito que ela tem. E aí, nós, como sociedade, precisamos ter parâmetros. Por isso que eu tenho dificuldade com alguns colegas nossos, quando eu falo assim, doutor, mas eu interpreto assim. Eu digo, mas, colega, a sua interpretação está equivocada, porque nessas duas áreas não cabe interpretação. É aquela história de querer sociologizar. E eu brinco, eu não sou sociólogo, eu não sou historiador, não sou antropólogo, nem teólogo, não tenho teologia, em que pese dar palestras, aulas, lecionar para pastores e vários outros líderes. Sempre direito, com base na Constituição Federal, usando até a Bíblia, usando a Torá e outros livros que tenham acesso como base. Eu penso que a educação é fundamental. Na hora que eu dou a esse povo conhecimento, fulano, por que a passagem custa caro? Porque você tem um sistema de ônibus que não é o melhor. Por que eu tenho no meu estado, e posso citar porque é meu, um metrô que é de elite? Ele só passa na capital. Por que eu tenho no estado de São Paulo, e posso falar eu de vocês, que é um estado que é feito por um governo em que sai um governador, entra outro, e o metrô amplia. Aqui o metrô vai da Pavuna,
cidade do Rio de Janeiro, até a Barra da Tijuca, cidade do Rio de Janeiro. É o metrô da cidade do Rio de Janeiro. É de elite. Eu, quando visitei minha tia, levei minha noiva na época, 37 anos atrás, ali na Penha, São Paulo, Zona Leste, até ali que o metrô ia. Quase 40 anos. O metrô vai até Barra Funda. E, com todo respeito, a sede do Corinthians é longe pra caramba do centro. Todo respeito ao corintiano, mas é longe do centro, eu sei disso. Mas o metrô foi esticado. Cada governante que entrou foi ampliando. Aliás, agora, que alegria, ainda não experimentei, doutora Tânia, botaram acho que é VLT que chama, não é? Aí é VLT, né? É o ônibus sobre leve, né? Botaram ligando até o aeroporto de Congonhas. Tem metrô também e é ótimo. Não, doutora, eu quando estou em São Paulo, desço no Congonhas, pego o táxi e vou até a estação São Judas. E de lá não quero mais saber de táxi. Eu rodo tudo de metrô. Agora o governador fez lá e trouxe um ônibus de um metrô de superfície até o aeroporto. Ou seja, cada um que entra tem a percepção de que o outro tem que fazer mais. Isso chama-se educação, doutora. Por que o metrô de Londres, que é mais velho do que o nosso, é gigantesco? O metrô ali, o pessoal lá, dos bolcheviques, o metrô maior do mundo. Maior do mundo. E a gente tem aqui, isso é política. E a gente faz uma confusão entre ensinar política e entre ensinar partido político. Política não tem água na minha rua. Por que não tem água na minha rua? Porque eu votei em gente que não se preocupou com a minha rua. Por que falta luz na minha cidade? Porque eu tenho serviços prestados por gente que não é fiscalizado. Por que custa caro? Agora mesmo, divulgação aí do combustível no norte do país aumentou mais de 11%. E os uberistas reclamando a beça disso. Isso é política. Então, a gente tem dificuldade, doutora, minha leitura, por favor, está aberto a sua discordância sempre, claro, a entender que o que eu pago de passagem, o que eu pago na escola, se eu não tenho creche, se eu não tenho médico, se eu não tenho bons hospitais, isto é política. Por que eu vou para os Estados Unidos e Europa e os professores de criança de 7, 8 anos de idade são tudo doutores e são muito bem pagos? E aqui quer pegar as crianças e botar professores que ganham quase nada. E aí quer ter uma geração depois que saiba ler, escrever. Nós temos ainda 1.200.000 analfabetos no Brasil. Isso que não sabe ler e escrever. Temos um gigantesco número de analfabetos funcionais, aquele que só assina o nome. Uma terceira faixa daqueles que leem, mas não entendem nada do que estão lendo. Aí você percebe por que os jornais televisivos e a internet ganharam tanto espaço. Por que o TSE, numa campanha bonita, todo o meu elogio, aí eu tenho a vontade, na hora que o meu advogado que diz está errado, diz está certo também. Campanha sobre as fake news. Linda campanha, vê de verdade. Sim. Ministra Carmen Lúcia começou, ministro Nunes de Marques com a campanha verifique, olhe, confira. Agora mesmo mostraram um candidato aí, a IA, né? O negócio do momento, né? Onde ele diz que não era ele, mas a imagem é dele, ele diz que não falou nada, mas a voz é dele e o discurso é dele. E o outro candidato apareceu lá com todos os dedos da mão, que todo mundo sabe que ele não tem. Estão lá, mostrando. É fake news? Não é fake news? Espera aí, o que houve? Aí eu penso que a minha colega está certíssima, porque a gente tem vários grupos, infelizmente, entregando o seu destino para que outras pessoas decidam por eles e se politizando. E talvez um maior desafio que os religiosos possuem neste tempo é se posicionar. Porque, doutora, não adianta. Gostando a gente ou não, nós temos uma sociedade dividida. E ela não é dividida de agora, não. Ela sempre foi. É que havia uma questão de que um grupo não se manifestava. Permita-me, estou com 2 mulheres na tela e cito um exemplo que cito sempre em casa com minha esposa e com minha filha, e eu brinco sempre que Deus me abençoou. De 5 mulheres na minha vida.
Eu tive uma mãe que está no céu, eu tenho uma irmã, eu tenho uma esposa, eu tenho uma filha, e Deus agora me deu uma neta, um presente do céu. 1 ano e meio, um bibelô. Então são 5. Mas até a década de 60, a mulher ficava 40, 50 anos casada. E todo mundo dizia, os casamentos longevos eram antigamente. Mas por que eram longevos, meus colegas? Porque a mulher não tinha opção. Não havia divórcio. 2 divorciasse, os pais não recebiam. Era expulsa de casa. A sociedade não aceitava. Ela não tinha opção. Ou ficava casada, ou ficava casada. É simples assim. Houve uma evolução social. A década de 60 trouxe o que alguns historiadores chamam de a libertação da mulher, né? Que foi a pílula, né? Veio a Segunda Guerra Mundial, a mulher para o mercado de trabalho, chegou a pílula e a mulher falou, agora eu quero ou não ter filho. Pronto. Daí em diante ela passou então a ser dona do seu destino nessa linha da maternidade. Então ela agora, peraí, se eu não quero ficar casada, eu não fico casada. Por quê? Porque eu me banco. Eu mando na minha vida, eu mando no meu destino. Não sou mais obrigado a ficar casada. E é libertador, não é, doutor? É libertador isso. Exato, sem dúvida. Daí a importância desse trabalho que nós estamos fazendo nas OABs, em vários espaços, desse acolhimento a quem, por acaso, está presa psicologicamente. Eu tive chance, meus colegas, rapidamente aqui no exemplo, de acompanhar uma senhora e dizer, minha senhora, a senhora está com o olho roxo. Não sou eu que vou dizer para a senhora e a polícia, não. A senhora tem que decidir o que a senhora quer. A senhora já olhou no espelho? Doutor Atênio, fiz isso. Olha aqui no espelho. A senhora é uma mulher jovem, é uma mulher bonita. Ela me para, doutor, e me olha, doutor, eu não sei se encontro coisa melhor. Não. São absurdos, a gente ouve esses absurdos. Minha senhora, eu disse a ela, senhora, a senhora carece de procurar, não é um advogado, é uma psicóloga, para que a senhora restaure o seu amor próprio. Se vai denunciar ou não vai, é assunto seu, mas a senhora precisa se amar. E aí, de novo, eu vou para Cristo. Né? São 3 pontos, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Eu não consigo amar ao próximo se eu não me amo. Então, eu amo a Deus, eu me amo, e depois eu amo o próximo. E aí, como a senhora traz, estamos sim tendo grupos que estão se polarizando, e não só ideologicamente, mas o que é pior, entregando seu destino. Né? Que não tem jeito. Há grupos conservadores e progressistas. Esse que vos fala é ideologicamente um conservador. Eu creio na vida. Eu sou contra o aborto, exceto nos casos que a lei especifica. Eu creio na família. Eu não sou favorável a trisais ou a casamentos que não sejam entre um homem e uma mulher, como a Bíblia Sagrada, que eu creio, diz, e a Constituição me dá o direito de assim dizer. E cada um vai escolher a opção que quiser na sua vida. É a minha crença. Eu creio no valor do trabalho e não nos jogos, como foi legalizado pelo governo federal. Ou seja, então, eu sou um conservador, mas há outros que são progressistas que creem que deve legalizar as drogas. Eu não concordo com isso. Que creem que deve legalizar a prostituição como profissão. Eu não concordo com isso. Mas aí que é importante. Na sociedade, temos vários grupos. E os grupos que pensam de maneira progressista, como são chamados, vão votar em pessoas que têm essa filosofia. Os que são chamados conservadores, e me incluo entre esses, vão votar outra filosofia. O importante aí é que não haja ofensa, xingamento, briga, desrespeito, muito menos gente pensando em bater em gente brigando em família, por política, gente, como você bem disse, se esquecendo que, olha, gente, a Copa do Mundo acabou agora. Na minha leitura, pedindo licença a quem pensa diferente, o melhor time não ganhou. Para mim era a França. Mais bonito futebol. O time mais guerreiro não ganhou. A Argentina virou 3 jogos. O time que jogou feijãozinho com arroz ganhou. Foi campeão. Essa é a regra do jogo. Entregue o troféu para ele. Doutor, e agora? Daqui a 4 anos, voltamos a jogar. É a regra do jogo. Senão vira barbárie. Senão eu quero tomar o outro pela força. Senão eu deixo de ter um Estado democrático de direito, onde eu tenho o direito de exercer a minha visão, a minha posição, respeitar a do outro. Será uma satisfação estar no templo, como já visitei no Rio de Janeiro, inclusive, uma honra, um privilégio. Nós participamos, doutor, da Caminhada pela Paz, que faz ali na orla de Copacabana. Todos os anos nós somos a igreja, os monges da nossa igreja é que participam da caminhada lá. Sim.
Sempre, todos os todos anos os tenho uma anos. alegria de estar ali, numa percepção de que precisamos, sim, combater qualquer tipo de intolerância, qualquer tipo de percepção de ofensa, qualquer tipo de respeito, e trabalhar com o diálogo. Como é? Por isso que eu penso que a OAB, nesse sentido, tem a vantagem de agregar todos nós, de visão Sim. diferente, de fé diferente, de local diferente, de ótica diferente, mas numa visão de precisamos trabalhar direcionadamente para a paz. E é Sim, claro com que vai ter certeza. um que vai ganhar, outro vai perder. E aí não adianta. É do jogo, Democracia né, é voto, doutor? né? É do jogo, é do É do jogo. jogo. Exato. Doutora Tânia quer falar. Sim, Doutora, eu acho bem pre- interessante. Tem duas presidente, por favor. posições. Não quero interromper o raciocínio da Juscelene, mas eu acho muito interessante algo que você disse na sua fala sobre que não é proibido, não existe lei que proíba um político, um candidato, de ir até uma igreja, ir a um templo, ir a um culto, não há lei que proíba isso. Mas também o doutor disse que é importante que haja um equilíbrio, não é? Que os candidatos, para que isso seja equânime, né, tenham a mesma oportunidade. Exato. Eu vejo isso na alteração da Lei de Diretrizes e Bases da Educação sobre o respeito à liberdade religiosa, que por duas leis, não é, introduziu novos projetos de lei que se tornaram lei e introduziu o ensino das religiões nas escolas não confessionais, não é? Porque as confessionais, claro, como o doutor já mencionou os exemplos. Então, elas necessitam ter um tempo para que seja equânime, para que todas possam ser representadas, para que esse direito possa ser exercido igualitariamente. Mas nós também vemos a dificuldade de implementação disso, não é? Porque, especialmente se tratando de religiões, são muitas. E se tratando de candidatos, equivalentemente, são muitos, não é? Não são tantos aqueles mais expoentes, mas sim, enfim. Depois da abertura, nós temos muitos partidos no Brasil. Então, como alcançar esse equilíbrio, doutor? Se eles não são proibidos, e para atender esse princípio da igualdade, como é possível conciliar esses dois princípios? Talvez usando uma metodologia em que você conhece bem, convive, está na América do Norte e sabe. Alguns acham que nos Estados Unidos só tem 2 partidos. Exato. Alguns acham isso equivocadamente. Tem partido de tudo nos Estados Unidos. Eu sei que você sabe disso. Aliás, aí é até permitido que um candidato se candidate sem estar vinculado a nenhum partido. Aqui, o Supremo Tribunal Federal decidiu ano passado que não. Você, para se candidatar, tem um código eleitoral, tem que estar vinculado ao partido. Para a gente entender que cada sistema é um sistema. O que às vezes me chama a atenção, doutora, é que alguns colegas só leem a primeira página do livro. Uhum. Ou então da lei. Você acabou de falar da LDB, a LDB trouxe uma norma agora, mês passado, a disciplina Cidadania Política para as escolas. Excelente. Doutora, nós somos do tempo, peço licença a minhas colegas, em que nós tínhamos o SBB na sala de aula. A gente discutia. Eu, na minha faculdade de Direito, eu estudei problemas brasileiros. Quais são as soluções? Quais são os debates? Quais são as discussões? Ou seja, você trabalha com cidadania. Aí eu penso que você talvez encontre esse equilíbrio, e não é simples esse equilíbrio, até porque cada comunidade é uma comunidade. E a gente tem que, quando pensa em religião no Brasil, a gente tem que ter muito claro que a doutora Juscelene faz parte de uma igreja que ela tem um governo centralizado. Governo é igual à administração. Ela tem um líder internacional, um líder nacional e que orienta. A doutora também na igreja tem um líder internacional e cada lideranças locais. A católica tem lá no Papa Leão XIV, o nosso cardeal Robert Prevost, que é liderança internacional. E cada diocese você tem o seu bispo, arcebispo, cardeal. Quando se pensa em evangélicas, quando se pensa em terreiros,
quando se pensa em centros espíritas, esses espaços são multifacetados. Não existe um líder que direcione. Não existe um papa que direcione. Não existe alguém que seja o rei da cada preta. Me perdoa a expressão. Só como exemplo. Olha, esse aqui disse e faremos assim. No meio evangélico, e falo isso como quem tem quase 50 anos de evangélico, praticante, e venho de uma família que sou da 4ª geração, minha filha é 5ª geração, minha neta, eu peço a Deus, seja a 6ª geração, nessa linha, voltada para o direito, para o exercício, para a elegância. Na igreja que congrego, candidato, em qualquer tempo, mesmo a lei autorizando, em qualquer tempo, ele não usa a palavra. Ele é apresentado. Na campanha, muito mais. Mas tem outras igrejas em que a liderança dá a palavra, fala, etc. E aí vamos sempre diferenciar. Vamos voltar para a lei, para o equilíbrio. O nosso equilíbrio é a lei. A lei fala que a partir de 15 de agosto, também chamada daqui a 2 semanas, praticamente, começa a campanha eleitoral. Esse capítulo das eleições está nesse momento ali. Dali em diante, qualquer um. E, doutora, vou insistir de novo porque eu percebo um direcionamento em alguns espaços. Isso se aplica para instituições filantrópicas, centro comunitário, condomínio residencial ou comercial, ONGs, Rotaries, Lions, espaço comercial, escola de samba, ginásios e estádios, sociedades secretas, clubes esportivos, circos, cinemas, shopping center, sindicato de empregados ou de trabalhadores e de empresários ou patronal, órgãos associativos, lojas maçônicas, qualquer espaço privado que reúna pessoas, depois do dia 15 de agosto, se levar um candidato a deputado, vai ter que levar todos os candidatos. A lei não proíbe que você leve. E aí está a mens legis. O que a lei proíbe é que haja uma predileção, que haja um desequilíbrio. É aquilo que no direito a gente brinca, né? Paridade de armas. Exato. Deu para um candidato, vai ter que dar espaço para todos. Como você bem disse, para deputados isso é impossível. Não tem nem tempo. Então, não pode dar para ninguém. Federal, estadual, senadores, que são 2 agora, por estado, governador. Ou seja, quando você faz uma campanha... E já fizemos, doutora. Eu fiz parte de uma instituição religiosa em que foi uma guerra interna minha para que nós trouxéssemos todos os candidatos. E o TRE do Rio de Janeiro nos obrigava a provar que convidamos todos. E nós convidamos todos por ofício. E tínhamos ofício de negação de alguns que não quiseram vir. E os que vieram participaram. E fizemos debates dentro do espaço religioso, que não era uma igreja, era um tipo de uma associação, uma sede administrativa, como nós utilizamos. E os candidatos convidados foram, cada um num dia diferente, expondo o seu projeto, sendo ouvido, questionado ao governo do Estado. E nós tínhamos todos os ofícios de quem não aceitou guardados. E não fomos por ninguém questionados, porque a lei não proíbe que você faça. De novo, eu tenho que entender a intenção do legislador. Qual é a mens legis? Qual é a teleologia? Não teologia. Teleologia. Qual é a finalidade da norma? O que a norma quer? Como você bem disse, ela quer equidade. Uhum. Então, por isso, depois do dia 15, não chame um para pedir voto, fazer campanha, se não chamar todos. Se você chamar um, ou se faltar um, você será penalizado e o candidato também. Por isso a proibição, e a lei é linda, nos bens de uso comum, mesmo privados. Aí vem você, como trazer esse equilíbrio? Na minha leitura, é você entender que voltamos ao Cristo, dá a Deus o que é de Deus, a sua divindade, e a César, ao Estado que é César, a sua alma, o seu coração, o seu espírito, dá para Deus, doutora Silene. Como você bem colocou, não dá para homem, não. Nem para mulher, com todo respeito, não nem para criança. Dá para a sua divindade. O seu voto cívico, você vai procurar pessoas que se identifiquem com aquilo que você entende, com a sua cosmovisão. Colegas, não tem jeito. Estamos num movimento internacional e os Estados Unidos estão sendo vanguarda nisso, graças a Deus a América é vanguarda nisso, em que há 2 grandes correntes. Infelizmente, um desses autores é um autor norte-americano. De novo, cito isso nesta obra que lancei.
Essa obra traz John House colocando a ideia de que eu só posso falar da minha fé em espaço privado. Aí, doutora Lucilene, eu respondo à senhora. Eu tenho dificuldade com isso. A Constituição não diz isso para mim. Ela diz que é inviolável. Eu tenho direito de falar da minha fé em qualquer local. Prefeito de São Paulo, aí pertinho de vocês, foi rapidinho para a mídia e dizer assim, não foi eu que mandei o guarda municipal mandar o pregador parar de pregar, não. Primeiro que a Constituição Federal diz que eu posso me reunir pacificamente em qualquer lugar. Eu não tenho que pedir autorização. Está aqui, doutores. Vamos jogar o jogo. Eu, quando fui ensinar minha filha a jogar xadrez, eu disse, filha, o tabuleiro é de dama, tá? Já te ensinei dama. Agora senta aqui. As peças são outras. Móveis diferentes. Aqui o objetivo é derrubar o rei. Vamos aprender? O tabuleiro é o mesmo, mas o jogo é outro. Foi lá o guarda municipal. O senhor não pode pregar aqui, não. Por quê? Se eu estou na rua. O senhor tem que ter autorização. Não tem que ter autorização, coisa nenhuma. Não está escrito isso aqui. Eu falo onde quero falar. Sobre Deus, sobre o diabo, sobre Iemanjá, sobre Exu, sobre Jesus Cristo, sobre Alá, sobre Buda, sobre Maomé, sobre Krishna, sobre Thor, sobre Zeus, sobre Batman, sobre Robin. Eu falo sobre o que eu quiser falar, porque eu vivo num país em que a Constituição diz que eu tenho liberdade de expressão, doutoras. E aí a gente tem uma corrente internacional que diz que eu só posso falar da minha fé na igreja, privativamente, em que eu não posso falar de política na igreja, de jeito nenhum, porque senão a igreja vai intervir no mundo. Mas a igreja, não igreja instituição, os seus membros, os seus integrantes, a igreja pessoa jurídica, a igreja instituição, seja ela de governo centralizado, como a vossa, seja como a minha, que é de maneira bem dividida, né? bem multifacetada, ela tem todo direito, sim, e não só pode, como deve. O apóstolo Tiago diz que quem sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Então, não posso votar num candidato comprometido com a morte. Eu, cristão, não posso fazer isso. Não devo fazer isso. Eu, cristão, não devo votar num candidato comprometido em aprovar o aborto. Eu entendo dessa forma. Eu, cristão, não devo votar num candidato que quer liberar as drogas, porque entendo que as drogas fazem mal às pessoas. Eu, cristão, não devo indicar um candidato, votar, que quer legalizar a prostituição, onde o corpo do homem e da mulher é mercantilizado. Eu, cristão, não devo trabalhar numa percepção voltada para uma ideologia em que quer tirar da Bíblia a percepção de um casamento entre um homem e uma mulher. Evidentemente que eu, cristão, como cidadão, tenho que respeitar todas as opções que tem na sociedade, conviver com elas, respeitá-las. Mas como cristão religioso, me posiciono e vou votar em pessoas que vão influenciar leis. Sim, eu quero isso, sim. Leis que possam trazer saúde, segurança, água encanada, luz, limpeza urbana, equidade, trabalho, emprego, para uma melhor proposição. De novo, peço licença, citando a Bíblia várias vezes aqui, como cristão, disse o Senhor Jesus, para mim, Senhor Jesus, eu vim para que tenham vida, e vida em abundância, ou seja, uma vida de qualidade. O apóstolo Paulo fala que a gente tem que fazer as coisas com excelência, da melhor maneira possível. E ele diz mais, que quando você, e ele falava num tempo que havia escravidão, quando você serve ao seu Senhor, faça o melhor serviço do seu Senhor, mesmo sendo escravo. E hoje, então, nessa sociedade, você empregado tem que ser o melhor empregado possível, o melhor professor possível, o melhor patrão possível, o melhor advogado possível. Aí eu tento, doutora, de responder, e as duas, uma, nessa preocupação dessa ideia de que fé tem que ser guardada. Eu peço licença ao nosso filósofo americano, que citei, mas prefiro ficar com Hugh Habermas, recentemente falecido, o alemão, que traz a ideia de que a fé é da minha essência. E se ela é da minha essência, eu externo ela em qualquer lugar em que eu estou, evidentemente respeitando todos os outros grupos, respeitando todos os outros formatos, mas sabendo que, numa democracia, ganha quem tem voto. Como na Copa do Mundo, ganha quem segue a regra do jogo da melhor maneira possível. Seu time pode ser até nem ser o melhor, pelo aquele futebol vistoso, como a gente diz, né? Mas
jogou o jogo, seguiu a regra, ganhou. Por isso que eu penso que há uma diferença muito grande nessa sua pergunta, porque nós estamos quase que experimentando esse equilíbrio. Né? Nós estamos caminhando para isso quando você coloca assim, bom, mas peraí, por que o pregador e o prefeito foi para a rua dizer, olha, não foi eu proibir, não. Porque a Constituição não proíbe. Você, no máximo, eu lembro, cito 2 casos aqui para devolver para as senhoras. Tivemos um caso aqui em São Gonçalo, Rio de Janeiro, onde havia uma procissão católica, todos os anos, num X espaço. O que a igreja faz? Aí é diferente. Ela não tem que de permissão, nem autorização. Ela tem que dar ciência. Ela mandou ofício para a prefeitura, mandou ofício para o Corpo de Bombeiro, mandou ofício para a Polícia Militar. Pronto. Todos os anos está ali. Um mês antes, um grupo LGBTQIAP+, queria fazer uma parada gay lá, direito deles. Só que eles queriam fazer na mesma rua que a Igreja Católica todos os anos fazia, no mesmo dia. O que a prefeitura fez? Olha, por favor, fiquem à vontade. Só não façam no mesmo dia, porque o nosso efetivo policial não vai dar conta de 2 eventos grandes. Escolham outro dia, a rua está à disposição. Eles não queriam fazer outro dia. Era aquele dia. E aí veio o discurso. Estão perseguindo, há preconceito, há discriminação. Meus amigos, é só ler a Constituição Federal do Brasil para acabar com essa brincadeira. Vamos jogar o jogo. Doutora Juscelina agora aqui botou na minha frente o farol. É só jogar a regra do jogo. Você tem direito à sua passeata? Claro que tem. Faça outro dia, porque naquele dia a prefeitura já havia cedido para o grupo católico apostólico romano. Cito outro exemplo, Campo Grande, cidade do Rio de Janeiro, me procurou um grupo de terreiro e candomblé umbanda, porque eles queriam fazer a caminhada e a prefeitura não estava autorizando. Foram no IAB atrás de mim. Eu disse, meu querido, você quer fazer uma caminhada? Então você fará. Faça isso, ofício assim, assim, assim. Se não autorizar o senhor, aí nós vamos processar a prefeitura. E ele foi lá, cumpriu direitinho a autorização, ofício, papel, e teve a caminhada. Cito o terceiro exemplo e paro por aqui. Um pastor em Belford Roxo, Rio de Janeiro, de novo, se pediu lá a praça. Mandou os ofícios direitinho, estava no seu culto, veio o padre e mandou parar tudo. Porque ali era a igreja e só podia a igreja católica fazer, não tinha direito, etc. O pastor chamou o policial, pastor, o padre está aqui, coisa e tal, a igreja é antiga, não sei o quê, o pastor foi, só pode olhar aqui, aí abriu a Bíblia. Ele tinha os ofícios encaminhados, tudo carimbim. Até porque o ofício não é para pedir autorização, é para dar ciência. Olha a diferença. Eu não peço para fazer, eu faço, eu dou ciência para o poder público se organizar. Aí eu não vou ocupar, eu quero fazer uma caminhada, eu não vou ocupar uma rua inteira. Eu estava no Rio de Janeiro, na capital, anos atrás, tivemos um negócio engraçadíssimo, doutoras e meus colegas que me assistem, eu vi a democracia in natura. Um engarrafamento monstro na Rio Branco, todo mundo reclamando. Aí alguém perguntou e eu descobri, havia uma passeata dos professores sindicalistas em plena Rio Branco. O que a Polícia Militar fez? Metade da rua para os carros, metade da rua para as pessoas que estavam se manifestando. Eu disse, gente, isso é democracia. Democracia custa caro, toma tempo, dá trabalho. Eles não têm a rua toda, mas tem metade da rua. Os carros não têm toda, mas não pode travar a rua toda. Isso é lindo, porque isso, na minha literatura, é o equilíbrio. Para mim, isso é que é o equilíbrio, onde eu respeito para ser respeitado. Uhum. Seja... E tudo que o senhor disse é isso, né, doutor, que a gente verifica de todos esses exemplos que o senhor disse. É o bom senso, é olhar primeiro o outro. Eu preciso, de fato, colocar o meu evento na frente de uma igreja que já está lá há muitos anos. Será que isso não vai incomodar os fiéis que estão lá? Mas eu quero fazer. Será que eu não posso mudar para um outro dia? Então, a gente percebe que as pessoas têm uma certa resistência também e querem, na verdade, impor. Né? Elas querem impor como querem. E não conseguem pensar no outro, no conforto do outro também. Isso faz parte da Sem dúvida, da fé. É empatia, da liberdade e da fé, ter empatia. Então, assim, se você vai, de alguma forma, incomodar, né,
Então, por que você não consegue fazer um arranjo que fique Sim, bom para sim, você sim. e bom para o outro, para que não cause um transtorno, para que não cause uma briga e cause um efeito contrário, uma repulsa para aquele evento? Né? Para que Então, É um todo mundo... diálogo interreligioso, não é mesmo? Esse é o diálogo Esse é o interreligioso. diálogo, doutor. Então, Isso é verdade. deixa eu citar um que você vai gostar gigantescamente. O Jornal Globo, e posso ter que citar a fonte, jornalista Anselmo Góes, e eu trago isso no livro também, conta uma situação aqui, de novo, em Mesquita, Rio de Janeiro. Um pastor, numa ideia de campanha espiritual, direito dele fazer, constitucionalmente, botou uma faixa bem grande numa expressão que foi entendida como um ataque às religiões brasileiras. O Ministério Público, mais uma vez, se arvorando. Eu acho que caiu a dele. Quando ele voltar, eu vou passar o tempo para você, para as considerações finais, tá bom? Assim que terminar a história. Sim, doutora, já posso. Você gostaria de fazer as considerações finais? Tá, Obrigado, Juscelene, pela sua participação. Muito obrigado mesmo pelo seu tempo e pela sua contribuição. Imagina, foi excelente, foi participar. A gente teve aqui grandes esclarecimentos. O doutor Gilberto, de fato, tem um conhecimento vasto sobre o assunto, incrível. A gente não consegue falar. Desculpe. Então, imagina, doutor, estava doutor, aqui, doutor. Desculpa, ela vai estar... Ela tem que se retirar agora. Ela está fazendo as considerações finais. Eu vou ficar para ouvir a sua história, mas ela precisa. Não, mas ela vai gostar. É coisa rápida. Desculpe que a tua ligação, por isso eu saí e voltei. Então, o Ministério Público oficia para obrigar o pastor a tirar a faixa. E o pastor responde: onde está o crime que eu cometi? E o Ministério Público se calou, porque não tinha crime aquele ataque. Entretanto, pais e mães de santos foram ao pastor e relataram para ele. E ele, empaticamente, doutora Juscelene, entendeu que, mesmo a intenção dele de pregar a palavra, a Bíblia, a visão dele, a forma que ele estava usando, mesmo não sendo ilegal, não estava trazendo empatia. Empatia que ele precisa para conquistar a fé de outros. Ele foi e tirou a faixa. Por conta própria, voluntariamente. E Anselmo Góes relata isso, e eu digo isso neste trabalho, e aí você me permite estar à disposição dos nossos queridos telespectadores, no 21 96721 9983. 21 96721 9983. Você manda um contatozinho e eu digo 560 páginas sobre onde eu conto como exercer o direito e a fé. Mas também, doutora, com a doutora Juscelene aí, eu quero presentear os nossos telespectadores com esse trabalho. Você vai mandar por esse mesmo zap, 21 96721 9983, ou para o Instagram, @prof.gilbertogarcia. @prof.gilbertogarcia. Vai mandar: quero o livro do IAB. Eu vou presentear você. Quero o livro do IAB. Lançamos o livro, doutora, Autonomia Constitucional do Direito Religioso, onde sou um dos coautores, e sou o presidente da comissão. E temos o prefácio de Sua Excelência, o nosso querido professor doutor Ives Ganda da Silva Martins. A autonomia constitucional. Já quero, doutor. Vou entrar em contato pelo Instagram, que eu quero. Quero o livro do IAB. Eu vou mandar uma edição digital. 560 páginas, de vários autores, de várias religiões, sou um deles, nessa linha que temos no direito constitucional brasileiro, na religião 21 96721 9983. Quero o livro do IAB e você vai ganhar de presente a edição digital do IAB. E se quiser adquirir o nosso trabalho, nesse mesmo número, eu lhe mando como adquirir esse trabalho e qual formato. Um prazer, um privilégio, uma honra de poder estar com meus colegas dizendo que é um mito. Não tem lei no Brasil. E se não tem lei no Brasil, o TSE, na minha modesta leitura, não tem direito de fazê-lo. E espero que o Supremo Tribunal Federal faça valer esta Constituição do Brasil, que algumas vezes não tem fazido valer, infelizmente, não tem feito valer, perdão, e diga que, olha, no Brasil, alguma coisa só é crime
quando tem lei dizendo que é crime, está tipificado. E como o doutor Chilene colocou, pode ser antipático, pode não ter empatia, pode não ser ético, pode ser mal educado, pode até ser anticristão. Mas se não tem lei dizendo que é crime, não é crime. Ou seja, o canal é outro. A doutora Tânia colocou, o canal para essas coisas é o diálogo interreligioso. Como a mãe de santo e o pai de santo fizeram, ensinando ao pastor, olha que lindo, como conviver num espaço onde ele quer pregar para que as pessoas tenham a fé que ele prega. Mas respeita a fé dos outros, mesmo que aquela ofensa não seja crime, como na maioria das vezes não é, porque não tem lei dizendo que é crime. Mas você perde espaço. Você perde a coisa mais importante que o Sagrado nos traz, que é o partilhamento do amor, da convivência, da solidariedade e do respeito. Obrigado, doutor Gilberto Garcia, Juscelene. Que espetáculo. Fico sempre, é uma honra recebê-los. E, doutor Gilberto, obrigado por compartilhar seu conhecimento. O livro, não é, que é uma obra tão especial, é um dos 22 livros que você já escreveu. Já saiu o 23º esse ano. Muito obrigado mesmo, obrigado a todos aqueles que nos acompanharam e que vão continuar nos assistindo. Tenham todos uma boa noite, até o nosso próximo evento. E mais uma vez, obrigado a todos. Boa noite. Muito obrigado, parabéns para a comissão mais uma vez. Doutor Chilene, obrigado pela parceria. Muito obrigada, doutor. Estou à disposição, viu? Qualquer coisa. Aguardando o convite para conhecer, participar numa cerimônia no Templo Budista aí em São Paulo, ao maior do Brasil. Com muita honra. Com certeza. Obrigada. Obrigada. Boa noite. Boa noite.